Palavra do Senhor, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Romanos 3, a partir do versículo 9, diz a palavra do Senhor aos nossos corações. Em síntese, nós judeus levamos vantagem? De modo algum. Já demonstramos que todos, judeus e gregos, estão submetidos ao pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem procure a Deus. Todos se extraviaram e se perverteram. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Sua garganta é um túmulo aberto. Mentem com suas línguas, seus lábios escondem veneno de áspides. Sua boca está cheia de malícia, seus pés correm para derramar sangue. Seus caminhos estão semeados de ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem têm o temor de Deus. Ora, as cláusulas da lei se destinam aos súditos da lei. E assim, a todos tapa-se a boca e o mundo todo fica sob o julgamento de Deus. Por isso, ninguém resultará sair justificado diante de Deus por ter cumprido a lei, pois a lei dá somente consciência do pecado. Contudo, agora, prescindindo da lei, apesar de testemunhada pela lei e pelos profetas, revela-se essa justiça de Deus que salva pela fé em Jesus como Messias, válida sem distinção para todos os que creem, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas são absolvidos sem merecê-lo, generosamente, pelo resgate que Jesus Cristo entregou. Deus o destinou a ser, com o seu sangue, instrumento de expiação para os que creem. Deus mostrava assim sua justiça, quando pacientemente não levava em conta os pecados de outrora, e demonstra sua justiça no presente, sendo justo e tornando justos os que creem em Jesus. Onde, pois, fica o nosso orgulho? Com certeza fica ele excluído. Por qual lei? Das obras? Nada disso. Pela fé, pela lei da fé. Pois sustentamos que o homem recebe a justiça pela fé, independentemente das obras da lei. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Oremos. Que eu compreenda, Senhor, a Tua palavra, que eu proclame Tua palavra e que eu viva esta palavra. Dá-nos então agora, ó Senhor, o poder de recebermos essa palavra em nossos corações. Visita-nos graciosamente com Teu Espírito, para que saiamos daqui transbordando da graça que nos oferecestes em Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Eu queria um copo com água que não veio para cá, por favor. Há 16 anos atrás,
eu estava fazendo meus estudos na Universidade Luterana, no Rio Grande do Sul, lá em Canoas. E foram 2 anos de estudos na universidade, muito ricos e muito interessantes, até porque eu estava me deparando com algumas questões diferentes da que eu costumava lidar, que era a teologia reformada diretamente. Para quem não sabe, a igreja luterana, ela não faz parte do que é chamado de igreja reformada. A reforma tem origem com Lutero, então com toda certeza a igreja luterana está no movimento da reforma, mas ela não é uma igreja reformada, ela é uma igreja luterana. Ela tem uma teologia muito própria em algumas questões que são diferentes da teologia reformada. Então, por isso foi muito rico aquele tempo, foi uma experiência... Deixa eu só tentar... Aqui, foi uma experiência rica para ver alguns tópicos como os nossos irmãos luteranos interpretavam. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção foi quando eu tive que ler um livro sobre a sociedade e o sagrado, e que contava a história de Lutero. Como eu era professor de história nessa época também, eu sempre vi nos livros de história, na sua maioria marxistas, comunistas, dizendo que a reforma protestante foi um movimento que nasceu dos interesses políticos das classes burguesas, que queriam destituir o poder dos reis e colocar o poder na mão do capital, que começava ali por volta do século XVI, o chamado pré-capitalismo, e que não teria nada de espiritual, foi apenas uma questão de conveniência política. E eu já tinha estudado muito de história da igreja, sabia que isso não era verdade, mas eu nunca tinha encontrado uma história detalhada da vida de Lutero. Então, nesse livro, eu tive essa oportunidade de conhecer todo o processo que aconteceu na vida daquele homem. Lutero, ele nasceu, e eu fiz aqui, são algumas anotações minhas desse livro. Ele nasceu em 10 de dezembro de 1483, na cidade de Eisleben, alemão mesmo, Eisleben. Meus 3 meses de alemão, pelo menos, serviu para pronunciar certo. Ele era filho de um mineiro, nessa época, essa era uma das profissões mais comuns na Europa, e o seu pai não era um homem muito rico, mas tinha o sonho que o seu filho fosse um advogado. Por isso, desde cedo, aos 4 anos de idade, o pai botou Lutero para estudar latim. 4 anos. Porque ele queria que Lutero fosse um advogado, e para entrar na universidade de advocacia, precisava saber latim. Veja que o vestibular lá era um pouquinho mais complicado que o de hoje, irmãos. Se você não soubesse latim, já nem tinha chance de entrar. Mas ele também precisava levantar recursos. E Lutero, desde cedo, tinha amor pela música. E se desenvolveu como um grande músico. Ele era um exímio pianista. E outros instrumentos. Então, era muito comum nessa época também as pessoas saírem de porta em porta tocando para receberem uma esmola para juntar dinheiro para ir para a universidade. E lá foi Lutero, todo dia ele saía, até que uma família, a família Cotta, que não tem nada a ver aqui com o Centro Clínico Cotta do Anchieta, e não é propaganda gratuita, porque alguém é pastor, está fazendo propaganda aí. Não. A família Cotta decidiu adotar Lutero. E tudo caminhava bem. E chegou a época dele ir para a universidade, e ele foi para a Universidade de Marburg, e nessa universidade ele se tornou um aluno exemplar, brilhante, e estava indo muito bem no seu curso. Até que uma série de acidentes sequenciais começaram a acontecer.
Um desses primeiros acidentes, que foi inclusive grave, aconteceu na casa do pai dele. Naquele momento, ele quase morreu. Então ele saiu um dia para caçar, e a arma disparou acidentalmente contra ele de novo. E ele começou a ficar preocupado. Logo após esse acidente, sobreviveu de novo, um amigo muito querido dele veio a falecer. Então Lutero já estava em crise com as duas quase mortes que ele teve, e viu um amigo muito querido falecer. E diante dessa situação, ele fez pela primeira vez a pergunta: se eu tivesse morrido como o meu amigo morreu, qual seria o meu destino eterno? Onde eu estaria neste exato momento se eu morresse como o meu amigo morreu? Aquilo começou a perturbar a cabeça de Lutero. Então, quando ele estava voltando para a universidade, lembre-se que eles andavam daquelas carruagens, não tinha um ônibus, né? Ele estava indo na carruagem no meio da floresta, voltando para a universidade, e estava chovendo muito forte. E começou a trovejar, e um raio caiu em frente ao cavalo. O cavalo assustou, a carruagem virou, e ele viu novamente a morte de perto. E Lutero começou a chorar ali e dizer a Deus: Deus, eu não sei para onde eu iria se eu morresse nesse momento. Era uma crença naquela época que existia uma santa padroeira dos mineiros, não é de Minas Gerais, tá? Deixa claro. Outrora poderia até ser aqui de Minas, mas hoje não tem a ver. Santa Ana. E ali em lágrimas ele decidiu fazer uma oração a Santa Ana, dizendo que se ela o protegesse, ele abandonaria a universidade e se tornaria um monge. Porque naquela época também se dizia que a única forma de você ter certeza de que você iria para o céu é se você se tornasse um monge. Somente os padres podiam ter certeza de que iriam para o céu. E então Lutero, diante daquele quadro assustador, decidiu largar a universidade. Uma carreira promissora que ele vinha construindo, e uma grande decepção para o pai dele, que tinha investido desde cedo tudo para que ele fosse um grande advogado na Europa. Então ele se tornou um monge agostiniano. E ele começou a estudar tudo o que ele podia sobre a questão da salvação. Mas nada trazia paz para ele. Ele continuava com aquela mesma sensação, mesmo sendo um monge. Eu não percebo que se eu morresse hoje, eu iria para o céu. Se você assistiu o filme da vida dele, você vai lembrar de algumas cenas muito fortes em que ele pega os chicotes e ele se flagelava duramente, querendo sufocar o pecado que ele via operar dentro dele, com medo de não ir para o céu. Num desses desesperos, ele procurou um dos mentores do seminário. E ainda que naquele momento a Igreja Católica tenha mudado o entendimento correto da salvação, tendo acrescentado coisas sobre a salvação, o mentor dele foi muito direto com ele. O mentor dele disse: não basta você ser um monge, isso não pode te garantir salvação. A salvação só pode ser alcançada pela fé em Cristo Jesus.
A salvação só pode ser alcançada por aquele que tomou o seu lugar na cruz e te deu a vida. E enquanto você não descobrir essa fé, você continuará lutando sem a certeza da tua salvação. Lutero ouviu aquilo e começou a refletir. E ainda numa outra crise, ele procurou um outro mentor dentro do seminário agostiniano. E aquele outro mentor disse a mesma coisa para ele. E disse: não vai adiantar nada você se flagelar, não vai adiantar nada você se espancar, não vai adiantar nada você fazer o que você fizer achando que você pode ser salvo. Você não pode ser salvo. Há alguém que fez isso por você. Mas você precisa conhecê-lo pela fé. E Lutero novamente recebeu aquela instrução. E como ele era um homem brilhante, ele estava crescendo dentro do mosteiro, daquele seminário. E em 1505, ele foi destinado a professor de Bíblia, porque ele havia obtido o doutorado dele em teologia. Então agora nós temos um Lutero doutor em teologia. Mas um homem sem salvação. Desarmaram? Um homem que... Dá para descobrir o que está acontecendo? Resolvido? Obrigado. Um homem que era doutor em teologia e que não tinha certeza da sua salvação. Mas aí Deus o presenteou em 1505 com algo muito legal. Ele foi convidado para ser o professor da Universidade de Wittenberg. E lhe deram a tarefa de ensinar Romanos para os seus alunos. E quando chegou em Romanos, capítulo 1, eu peço que você olhe a sua Bíblia, versículo 17, Romanos 1, vamos ler desde o 16, ele diz, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, que é essa força divina que nos conduz para a salvação, na vida daquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Nesse Evangelho se manifesta essa justiça de Deus que liberta exclusivamente pela fé, segundo o que está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Lutero foi estudar isso, ele teve uma experiência única que ele não havia tido em toda a sua vida com Cristo. Lutero relata aquele momento como uma luz que teria se aberto no entendimento dele, e tudo o que seus mentores haviam dito anos atrás fez sentido. Ele entendeu que ele de fato não poderia se salvar. Ele entendeu que a santa padroeira a quem ele havia pedido proteção também não poderia salvá-lo. E que a salvação era apenas um ato de fé naquele que tudo fez para cumprir as exigências de Deus. E aquilo foi libertador na vida de Lutero. Libertador porque o entendimento da salvação naquela época não era diferente do que a gente está vendo hoje. Muitas pessoas naquela época acreditavam que a salvação seria alcançada pela quantidade de obras da caridade que você fizesse. E isso, inclusive, fazia parte do próprio ensinamento, naquele momento, da Igreja Católica Romana. Que não era apenas a fé em Jesus, mas isso estava atrelada a quantas coisas boas você estava fazendo. E Lutero acreditava nisso.
E agora ele descobre que a caridade não tem esse poder de salvar ninguém. Não importa o que você faça. Não importa quanto você gaste na caridade. Ninguém será salvo pelas obras. Você vai lembrar que o próprio apóstolo Paulo em Efésios frisou isso claramente. Efésios 2, olha a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, olhe comigo, por favor, e depois volte para Romanos. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Ou como diz a tradução do Peregrino que eu estou usando aqui, uma tradução católica inclusive, gratuitamente fostes salvos pela fé, não por mérito vosso, ou não por obras, mas por dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se orgulhe. A caridade não pode salvar você. E aí você encontra não somente muitos cristãos evangélicos hoje, acreditando que serão salvos pelo que estão fazendo. Quer seja para com o outro, quer seja na sua pseudo-vida de piedade. Entenda, é natural, irmãos, que as pessoas lá fora, que não conhecem o padrão de Deus, a justiça de Deus, achem que podem ser salvos pelas obras. Eles não têm noção do padrão de Deus. Lutero não tinha noção do padrão de Deus. Ele media o padrão de Deus por baixo. Ele media a justiça de Deus pela justiça humana. E ele achava que isso seria suficiente. E quando ele meditava nesse texto, ele descobriu: não é por obras. Mas ele também descobriu uma outra coisa muito importante. A salvação de fato não era por obras, mas ela também não era alcançada por nenhuma forma de ritual. De novo, isso se misturava muito naquela época no contexto católico romano que ele vivia. A ideia de que se nós cumprirmos um ritual direitinho no nosso culto ou na nossa missa, como ele praticava, então Deus vai se agradar de nós e nós seremos salvos. E as pessoas achavam que rituais religiosos poderiam salvá-los. É interessante que Paulo vai criticar no texto de Romanos um dos grupos mais ritualistas que existia: o próprio judeu. Observe que nós começamos a nossa leitura no versículo 9, 3:9, onde Paulo diz assim: em síntese, nós judeus levamos vantagem. Se você olhar desde o capítulo 2, ele foi mostrando que o judaísmo havia se constituído em rituais religiosos. E esses rituais não eram capazes de conduzir o homem à salvação. E por isso, quando chega no versículo 9, ele está concluindo toda a argumentação, dizendo: em síntese, nós judeus, nós que temos todo um conceito religioso, ritualista, temos conhecimento de quem é o Deus verdadeiro, nós temos alguma vantagem? E ele diz: de modo algum. Já demonstramos que todos, judeus e gregos, estão submetidos ao pecado. E é mais triste porque ele vai ter um tempo somente para falar do problema do judaísmo a partir do capítulo 9. Pegue a sua Bíblia de novo e olhe. A partir do capítulo 9 ele começa então a falar mais especificamente do judaísmo. Por quê?
Se você olhar com atenção o capítulo 9, ele vai dizer, sim, havia uma aliança desse povo judeu com Deus. E então algumas pessoas questionavam, essa aliança não vai garantir a salvação deles. E Paulo diz, não. E quando chega no capítulo 10, nós podemos sentir o coração de Paulo, nós podemos sentir a alma dele em tristeza. Capítulo 10, versículo 1, quando ele diz, irmãos, o que desejo de todo o coração. Perceba a ênfase paulina daquilo que está operando no coração dele, porque ele era judeu. Ele acabou de dizer que tudo aquilo que eles sabiam de Deus, toda a verdade, entenda, o povo judeu conhecia a verdade, e toda a verdade conhecida não era suficiente para que eles fossem salvos, porque eles haviam rejeitado a oferta de Deus em Cristo Jesus. E então no capítulo 10 ele começa com essa dor, dizendo, irmãos, o que desejo de todo o coração, o que eu peço a Deus por eles quem aqui? Pelos judeus. O que eu peço a Deus é a salvação. Eu dou testemunho em favor deles, que eles sentem zelo por Deus. Olha que coisa dolorosa. Essas pessoas têm zelo de Deus. Nós não jejuamos 2 vezes por semana, como um judeu ortodoxo faz até hoje. Você não vai diariamente a algum lugar sagrado, ainda que seja a igreja, para orar, como um judeu faz em Jerusalém, indo ao Muro das Lamentações chorar e clamar pela vinda do Messias. Isso até hoje. E Paulo está dizendo, irmãos, eu dou testemunho, esses homens, esses judeus, são zelosos de Deus. Agora olha que dor. Eu dou testemunho em seu favor de que sentem zelo por Deus, embora com mau entendimento. Pois não reconhecendo a justiça de Deus, eles estavam ancorados na justiça religiosa deles, e querendo afirmar a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o Messias, Jesus, é o fim da lei, é o propósito da lei para a justiça de todos os que creem em Cristo Jesus. Perceba como o universo de salvação de Lutero foi caindo. Primeiro, a caridade não pode me salvar. O meu padrão de justiça não é o padrão de Deus, e por isso a minha caridade está muito abaixo da justiça que Deus requer para que o homem seja salvo. Segundo, os rituais religiosos não podem me perdoar, não podem me salvar. Se você lê o livro de Hebreus vai tratar exatamente disso, mostrando que não importa quantos rituais religiosos você faça, nenhum deles pode de fato salvar você. E então Lutero descobria que não adiantava ele ser um padre, não adiantava ele ser um doutor em teologia, não adiantava para ele ser um professor de Bíblia, ele continuava perdido. Ele continuava debaixo da condenação de Deus. Mas havia uma terceira questão envolvida. Lutero não apenas viu que a caridade, a observância religiosa, não podia salvar. Naquele momento havia uma terceira alternativa para você ser salvo. Você podia comprar a sua salvação. Então você não precisava ser caridoso. Em um momento, a Igreja Católica precisava levantar a Basílica de São Pedro, e teve um
desvairado que convenceu a igreja a fazer venda de indulgências. A salvação sua e a salvação de quem morreu. Tetzel foi o maior nome dessa loucura. Tetzel tinha uma frase em latim, que ele dizia que quando você jogava a moeda no gasofilácio, a alma da pessoa que tinha morrido era liberta do purgatório ou do inferno e iria para o céu. E você podia comprar a sua própria salvação. Quando Lutero entendeu isso, ele ficou revoltado. Foi aí que ele, no embate, escreveu as famosas 95 teses. E se você não sabe, ele não escreveu as 95 teses para se opor à igreja. Ele escreveu as 95 teses para o Papa, pedindo ao Papa que fizesse uma intervenção naquela loucura, dizendo ao Papa: o Senhor sabe que isto não é a verdade. Mas infelizmente o Papa da época de Lutero não era um homem piedoso. Leão X era um homem extremamente ganancioso. E Lutero começou a bater contra isso. Infelizmente, a gente vê essa mesma ideia, de novo, reaparecendo na vida da igreja. Há um tempo atrás, aqui em Brasília, um apóstolo já falecido vendeu terrenos no céu. Enquanto o pastor Ilmar trabalhava como corretor, vendendo casas e apartamentos, ele perdeu esse grande negócio. E esse apóstolo descobriu esse grande negócio e vendeu terreno no céu. E eu tenho ouvido por aí histórias como essas. No meio da igreja que se diz evangélica. No meio da igreja que se diz evangélica porque teoricamente proclamaria o evangelho. Um evangelho que diz que nós não podemos ser salvos pela caridade, pelo ritualismo, nem por nenhuma forma de comprar salvação. Isso abalou a vida de Lutero. E como ele disse, naquele dia ele se prostrou diante de Jesus. E ele teve uma experiência viva da fé em Cristo Jesus. O resto da história eu não preciso lhe contar, estamos aqui. Frutos daquilo que Deus fez naquele dia na vida de Lutero. E como Deus usou a experiência daquele homem para resgatar essa verdade. Que nós não somos salvos, nem por obras, nem por ritualismos, e nem por compras de salvação. Que o único caminho para a salvação é a fé em Cristo Jesus. Logo que eu terminei meus estudos na Universidade Luterana, uns 5 anos depois, houve uma reunião da Igreja Luterana, juntamente com a Igreja Católica, já sob o papado de Joseph Ratzinger, Bento XVI, em que juntos eles afirmaram ao mundo: ninguém pode ser salvo a não ser pela fé. Ao contrário de Leão X, um papa corrupto, ganancioso, Bento XVI é um homem, ainda está vivo, é um homem piedoso.
que ama profundamente a Cristo Jesus. Se você lê a trilogia de Bento XVI, chamada Jesus de Nazaré, no primeiro volume, o Papa Bento XVI diz com todas as letras: Cristo é a única esperança para a salvação dos homens. E somente a fé em Cristo Jesus pode salvar o homem. É interessante ver esse movimento acontecendo dentro de grupos católicos, resgatando essa verdade, e vermos esse movimento se perdendo dentro da igreja, onde pessoas estão cheias de si, achando que serão salvas pelo que estão fazendo. Por isso, a partir de hoje, eu quero iniciar uma série de exposições sobre algo que Deus tem me inquietado, irmãos. O corpo de pastores da nossa igreja sabe que nessa manhã eu estaria falando de outra questão. Mas tem mais de 2 semanas que Deus tem me incomodado. Deus tem falado muito seriamente comigo sobre algumas questões. E uma delas é que nós temos muitos membros neste lugar que estão se enganando. Muitos membros nessa igreja que com toda certeza, se morressem hoje, iriam para o inferno. Pergunte apenas a você: se você morresse hoje, que certeza você teria de que seria recebido por Cristo no céu? Em que está a sua convicção? Deus tem falado isso comigo e tem me incomodado. Nossa igreja tem muitos membros que não são convertidos. Pessoas que abraçaram uma forma de religiosidade, mas não são convertidos. Pessoas que amam talvez a intelectualidade dessa igreja, pessoas que talvez amam a teologia reformada, mas não são salvos. Não tiveram essa experiência de fato de fé. E como nós vamos ver nessa série de sermões, essa fé não é uma fé intelectual. Nós precisamos nos examinar de uma forma honesta, porque nós estamos falando de uma questão eterna. Onde você passará a sua eternidade? Com quem você viverá eternamente? Deus ou o diabo? Onde você passará a sua eternidade? Céu ou inferno? E à luz desse texto que nós lemos nessa manhã, Romanos 3, eu quero começar a responder algumas questões importantes para que você se examine. E a primeira questão que eu quero iniciar nesta manhã: por que você precisa de salvação?
Talvez você tenha aderido a uma igreja, talvez você tenha aderido a um sistema de fé, que é o sistema evangélico, e você nunca, talvez tenha se perguntado: por que eu preciso ser salvo? E exatamente porque você nunca se perguntou por que precisa de salvação, isto reflete que o seu entendimento sobre a salvação está errado. Reflete que você está confiando em você mesmo, na sua suposta espiritualidade, na sua suposta fé, na sua suposta piedade. Por que precisamos de salvação? E ainda que a resposta seja muito simples, é uma resposta que não é mais entendida hoje, por isso precisamos examiná-la. Após o apóstolo Paulo fazer toda uma demonstração do problema do homem, capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 8, e fazer a síntese dele, observe aí o texto comigo, no texto que nós lemos, a síntese que começa em 3, 9, e se estende até o versículo 20, a partir do 21, Paulo nos leva à conclusão. E a conclusão é bem declarada no versículo 23. Quando ele diz: por que precisamos ser salvos? Por que precisamos de salvação? Porque todos pecaram. Todos pecaram e se tornaram destituídos da glória de Deus. Essa frase, todos pecaram e estão destituídos, é uma frase coordenativa no texto grego, de tal maneira que nós poderíamos responder de uma forma mais precisa o que Paulo está dizendo ao afirmarmos que precisamos de salvação porque somos pecadores destituídos da glória de Deus. Esse é o grande problema. Mas observe, se eu falasse há 20 anos atrás que você é um pecador, isso teria um impacto no seu coração, de raiva ou de reflexão. Esses dias, lá em casa, eu lembrava, numa roda de café, Fred? Lá em casa é santo o negócio, mas só cafezinho. Eu, Fred, pastor Marcos, eu lembrava da época que eu e o pastor Marcos, nós, lá em Macapá, na nossa adolescência, a nossa igreja tinha um campo de futebol do lado. E nós éramos adolescentes, ainda que esse termo seja errado, mas culturalmente nós temos. E os jovens não deixavam a gente jogar futebol na hora deles. O futebol deles era às 4 da tarde, com os adultos da igreja. Então nós adolescentes íamos jogar bola 2 horas da tarde, todo sábado. E nós jogávamos até às 4. Você vê que a gente tem pique, irmãos, na adolescência. Sexta-feira eu fui na casa da Lúcia almoçar com ela, no projeto Zaqueu, convém pousar em tua casa, e fui almoçar lá. E estava lá um amigo dela, o Fafá, e fomos jogar bola. Eu inventei de jogar. Com menos de 20 minutos eu estava quase infartando. E quando era adolescente a gente jogava bola das 2 às 4. E nós terminávamos o jogo e íamos ao banheiro da igreja tomar banho. E saía eu, Marcão e mais alguns amigos com 4 leis espirituais e íamos para a praça para evangelizar pessoas.
A segunda lei espiritual do folheto dizia: todos pecaram. E era interessante as reações, porque eram reações ou de reflexão, ou de raiva, e alguns poucos de desprezo. Hoje, diga para o nosso mundo que o grande problema do nosso mundo é que o nosso mundo é um mundo caído em pecado e que os homens são pecadores. Não tem mais a reflexão, só sobrou a raiva e hoje, na grande maioria, o desprezo. São religiosos fundamentalistas, são religiosos tacanhos, são religiosos ultrapassados, porque o homem moderno acredita cada vez mais que ele é bom. Desde que na década de 80 a doutrina de Satanás da autoestima entrou na igreja, até cristãos acham que são bons. Há uma igreja aqui em Brasília que tem um programa de televisão que eu acho uma belíssima expressão do inferno, o título do programa. Você é o show. Você é o show. E não é à toa que a igreja está se cercando cada vez mais de coaches e cada vez menos de profetas de Deus que digam a verdade a você. Você não é bom. Você não é bom. E então, quando Paulo está dizendo todos pecaram, isso tem uma primeira implicação que as pessoas não têm percebido. Eu gostaria que você pensasse em pelo menos 4 implicações disso no texto de Romanos. Primeira implicação: nós precisamos de salvação porque somos pecadores destituídos da glória de Deus. E isso significa que você se encontra num estado espiritual insuficiente para alcançar a perfeição requerida por Deus. Quando o apóstolo Paulo diz todos pecaram, significa que eu não posso alcançar a perfeição que Deus requer para a salvação. Observe o versículo 10. Versículo 10, o apóstolo Paulo cita um salmo, Salmo 14, que diz: não há um justo sequer. Não há nenhum. Não há quem procure a Deus. As pessoas perderam a noção que quando nós queremos nos aproximar de Deus, nós estamos diante de um Deus que é chamado de Santo, Santo, Santo. Elas esqueceram que a eternidade é constituída da perfeição desse Deus que é Santo, Santo, Santo. E então, quando eu compreendo essa perfeição de Deus, quando eu compreendo a santidade dele, e eu olho para a minha vida, quanto eu posso dizer que há de santidade em mim? Quando eu lembro dos meus pensamentos que passam em mim, pensamentos de morte, pensamentos de prostituição, pensamentos de mentira, pensamentos de violência, raiva. E quando eu lembro de tudo isso, eu olho para Deus e digo: quem sou eu diante da santidade e perfeição desse Deus? Como eu quero ser salvo se eu não tenho como atender esse padrão?
Esse era o grande desespero de Lutero até entender a verdade. Porque ele achava que tinha como alcançar esse padrão. Nem que fosse se mutilando, autoflagelando, ele achava que tinha como alcançar esse padrão. E lendo então o discurso de Paulo, ele descobre, não, o homem não tem como alcançar. O padrão de Deus é muito alto, é uma justiça muito elevada. E as nossas obras não passam de trapos de imundície, porque elas estão corrompidas com todo o nosso pecado. Uma vez eu conversava com um espírita, eu já disse isso a vocês, já falei dessa conversa, ele estava muito irado comigo, porque ele começou a conversa achando que nós poderíamos ter algum ponto de contato na fé. E cada ponto eu ia mostrando para ele que nós realmente não críamos na mesma coisa. E quando eu mostrei para ele que o Deus que ele acredita não é o mesmo Deus que eu acredito, ele ficou mais irado. E não tendo o que dizer, ele olhou para mim e disse, então me mostre pelo menos uma obra de caridade de vocês que tenha relevância para que vocês sejam salvos. Eu olhei para ele e disse, se eu te mostrar uma única obra agora, e a história da nossa vida terminar agora, o placar seria 1-0 para a gente. E ele olhou e disse assim, como assim? Eu disse, vocês não fazem obra de caridade. Vocês são maus. Do jeito que eu estou falando para você, eu disse àquele homem. E aí ele ficou muito furioso. O rosto dele ficou vermelho de raiva. E ele disse, como assim? E as casas André Luiz, e os asilos, os orfanatos, ele foi passando uma lista de obras que o Espiritismo faz. E eu disse para ele, tudo obra da maldade do coração de vocês. Ele disse, você é louco? Eu disse, não, não sou. E eu nem preciso da Bíblia para lhe mostrar que é obra da caridade, da maldade. Me permita usar o próprio Espiritismo. Segundo a doutrina de vocês, eu disse para aquele homem, a única maneira de vocês serem salvos é por um processo enorme de reencarnações. E eu olhei para ele e disse, eu estou certo nessa afirmação? Ele disse, sim. E como funciona o sistema, então, da salvação de vocês? É baseada numa lei chamada karma. E eu lembro que quando eu entendi a doutrina do karma, eu precisei ter karma mesmo com aquilo ali. Eu disse, está certo, é o sistema do karma? Ele disse, sim. Você já reparou que o karma, ele se baseia em duas premissas. Para você ser purificado, você tem que fazer muita caridade para se purificar. Certo? E ele dizendo, certo, com raiva de mim, mas eu estava falando o que a doutrina dele dizia. Qual é o segundo pilar do karma? O sofrimento. As pessoas que vêm numa vida pobres, doentes, com condições desfavoráveis, precisam do sofrimento para se purificar. Estou certo? Está. Eu olhei para ele e disse, você nunca viu a maldade do karma? Como assim? Primeiro, eu não posso fazer caridade para quem está bem.
Você não faz caridade para o rico. Você não faz caridade para quem tem saúde. Você faz caridade para quem está sofrendo com pobreza, saúde e outras coisas. E para quem essa caridade é feita? Para o que sofre. E o que é que está acontecendo nesse momento? Você está impedindo que essa pessoa se purifique. Porque se é o sofrimento que vai purificá-la, ao fazer a caridade, você interfere na purificação dela. Você impede que ela volte numa outra vida melhor. Como você pode dizer para mim que a sua caridade é bondade para com essa pessoa? E eu olhei para ele, eu aproveitei que ele ficou calado, eu disse: você sabe o que é que deveria ser a caridade no Espiritismo? É uma pessoa me pedir uma esmola e eu enfiar a mão na cara dela com gosto, pá! E ela ficar sem reação e eu olhar para ela piedosamente e dizer: você vai me agradecer isso na próxima vida. É encontrar uma pessoa no semáforo que está me pedindo esmola, abrir o vidro e dar uma cusparada na cara dela. E aquela pessoa vai olhar assustada e eu vou dizer: você vai me agradecer isso na próxima vida. Para que as suas obras fossem verdade, você teria que promover mais sofrimento e não menos sofrimento. Não faz sentido isso. E aquele homem estava com o olho arregalado e chocado. Eu disse: eu não terminei. Caridade tem que ser uma obra totalmente altruísta, onde você não espera nada. Mas você faz a caridade esperando alguma coisa. A sua purificação na próxima vida para vir melhor. A sua motivação é egoísta, a sua motivação é pecaminosa. Como você me explica isso? E aquele homem olhou e disse: você não entendeu Kardec direito. Eu disse: ok, eu li todos os livros de Kardec. Você pode me mostrar onde eu não entendi? Ele disse: agora não, eu preciso de um tempo. Você está entendendo qual é o problema? O padrão daquele homem de salvação era muito baixo, porque ele não tinha noção de um Deus justo. A obra dele de justiça era carregada de imundície. Por isso você não pode ser salvo, porque você não entendeu o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus? A perfeição na minha vida, na sua vida. Por quê? Por uma questão simples. Isaías 43 é de onde Paulo está tirando essa ideia de que todos pecaram. Isaías 43 é o pano de fundo teológico de Paulo nessa discussão toda que ele começou desde o capítulo 1. É o que nós chamamos na linguística de interdiscursividade. Isaías 43, versículo 7. O Senhor Deus diz através do profeta Isaías. Vamos pegar desde o 6 para você entender, fica melhor o discurso. Direi ao norte: entrega-o, e ao sul: não o retenhas. Traze-me meus filhos de longe, e minhas filhas dos confins da terra. Ele estava falando do cativeiro de Israel, que o Senhor os libertaria. E minhas filhas dos confins da terra, todos os que levam o meu nome. Observe agora: os que eu criei para a minha glória.
que é que Paulo tinha dito? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que é que isso significa? Que Deus criou a mim e a você para refletirmos a glória dele. A perfeição de Deus para o mundo. Agora olha a maneira que você está vivendo. A maneira que você é como esposo. A maneira que você é como esposa. A maneira que você vive como pai ou como mãe, a maneira como você se relaciona com teus irmãos na igreja, a maneira como você se relaciona no mundo, no teu trabalho e onde você anda, como você tem refletido essa glória? E a menos que você seja um hipócrita, você sabe que todo dia nós nos envergonhamos da forma que estamos vivendo. Nós nos envergonhamos porque nós temos a clara percepção de que nós não temos refletido a glória de Deus na forma que vivemos. E se todo dia nós chegássemos ao final do dia para um exame honesto, não só nos envergonharíamos, mas choraríamos. Porque a maneira que vivemos não reflete Deus. Porque você precisa de salvação? Porque você é um pecador destituído da glória de Deus. E isso significa que você está num estado espiritual de insuficiência para atender a perfeição que Deus requer. E você nunca alcançará essa perfeição por você. Por isso você precisa de um Salvador. Por isso você precisa de alguém para tomar o teu lugar e te representar diante de Deus. Eu quero continuar o exame dessas questões no próximo domingo. Há pelo menos mais 3 implicações que você precisa saber para examinar a sua salvação. Eu gostaria muito que você saísse nesta manhã lembrando que não há suficiência em você para ser salvo. Suas obras são imundícies aos olhos de Deus. Sua caridade, sua religiosidade, e nada do que você faça poderá te dar salvação. O melhor das tuas obras não passa de imundície aos olhos do Deus Santo. E a menos que você entenda isso, não há esperança para você ser salvo. A menos que você compreenda isso, você talvez morra hoje e descobrirá a dura realidade da condenação eterna no inferno. Você precisa de um Salvador. Feche seus olhos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado por nos amar de uma forma incompreensível. O Deus que nos encontra nas nossas soberbas.
O Deus que nos encontra nas nossas loucuras. O Deus que nos encontra cegos. Um Deus que nos encontra no lamaçal de pecado. Um Deus que é capaz de abraçar um homem sujo como eu. Um Deus que é capaz de abraçar um homem tão pecador e destituído da tua glória como eu. Não tenho palavras para te expressar minha grande gratidão por me amar e amar a tantos nesse lugar. Não tenho palavras para te dizer quão grande é essa gratidão por esse amor que nós não podemos entender. Quando diariamente insistimos em te desonrar, diariamente insistimos nos nossos pecados, o Senhor continua nos oferecendo essa tão grande salvação. E como, Deus, nós escaparemos se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, essa tão grande oferta? Que nos é dada através do Teu Filho amado, Jesus. Meu Deus, nessa manhã eu não sei quantos ainda não entenderam isso. Eu também não sei quantos nessa manhã ainda não tiveram de fato uma experiência viva de salvação. Eu não sei quantos continuam acreditando que as suas obras, que os seus ritualismos, que a sua vida pode comprar a salvação. Eu não sei. Mas eu sei que como pastor dessa igreja eu tenho certeza que muitos aqui, se morrerem neste dia, Senhor, não estarão contigo. E terão o grande sofrimento de saber que estiveram tão perto e se mantiveram tão longe da salvação. Senhor Deus, tem misericórdia. E faz com que aqueles que estão ouvindo essa palavra tenham seus corações movidos por Ti mesmo, pelo Teu Espírito, para crerem e crerem de forma eterna, crerem de uma forma viva. Vem, Espírito, e sopra nos corações esta palavra de vida. Traz salvação neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, leve para casa essa canção. E se você a conhece, cante comigo. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz.
Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu poder. Sim, Cristo Salvador me transformou.